Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos hoje. Que possamos nos manter harmonizados, tranquilos, presentes, para que a gente possa absorver o máximo dos ensinos da noite. Que a nossa reunião possa transcorrer em clima de muita paz, de muita harmonia, de muito amor. E que a nossa irmã, que fará uso da palavra, seja inspirada pelos amigos espirituais e que tenhamos êxito no nosso propósito dessa noite. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Sueli. Vamos falar, já que estamos aí no mês de dezembro, vamos falar dessa figura principal desse mês, a figura principal da nossa vida, nosso grande amigo, irmão, que é Jesus, que a doutrina espírita coloca na 625 como o modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós. Quando nós falamos assim, só com Jesus, só Jesus, a gente brinca assim. Tem alguns irmãos de outras religiões que não têm a figura central como representada pelo mestre, né? Falam, por que vocês são assim? Quer dizer que se não é só a mensagem de Jesus, só Jesus que é bom, só Jesus e outros líderes, né, da humanidade. Não. Jesus foi apresentado pelos espíritos, né, como esse modelo mais perfeito. Outros modelos tiveram, mas se a gente for estudar na história de cada um, tivemos muitos precursores do mestre, Lao Tse, Confúcio, muitos outros, né? Mas nenhum deles foi tão correto em toda a sua trajetória como Jesus. Alguns tiveram alguns deslizes, falharam um pouquinho em algumas coisas. O próprio Buda, que é o grande representante do budismo e alcançou a iluminação, é assim um grande mestre, um grande representante da mensagem divina, tanto que as mensagens que ele tem, né, que ele trouxe, que ele codificou dentro da questão ali do budismo, são as mesmas de Jesus. Inclusive trouxemos até um princípio dele para a gente falar também sobre hoje. Mas ele mesmo, na sua grande humildade, já que ele alcançou um nível grandioso de iluminação, ele disse que ele não conseguiu fazer todos aqueles passos corretamente. Foi ele que disse que não conseguiu, né? Então, não foi que Jesus seja o único. Jesus não inventou também nada é dele. É a mensagem do Criador, que está presente no universo e que outros grandes líderes da humanidade também trouxeram. Confúcio escreveu, não é que a máxima para a felicidade, para alcançar a iluminação, era somente fazer ao outro aquilo que quer que seja feito a si. Isso é a mensagem de Jesus que trouxe também. Então Jesus teve seus precursores, cada coisa no seu tempo, na sua época, tanto que o Livro dos Espíritos não diz que ele era o único modelo, ele era o mais perfeito. Então é diferente, mas não quer dizer, quando a gente fala assim, só com Jesus, nós estamos usando uma metáfora aí, né? Uma figura metafórica, com a mensagem de Jesus, né? Quando a gente toma a sua obra, né, pela sua personagem. Então, é uma metáfora, não é a figura exata de Jesus, e sim a mensagem que ele trouxe. Só através da mensagem que ele trouxe, que ele nos deu a conhecer, é possível a felicidade. Mas essa mensagem que ele trouxe para nós, ela foi trazida por outros grandes espíritos também. Então, não é só através daquela figura de Jesus, e sim através da mensagem, que a mensagem dele é a mensagem de Deus, a mensagem universal, é a lei divina, que está presente em todas as religiões, em todas as filosofias.
Então, não quero que ninguém fique melindrado quando a gente, de repente, escapa. Eu evito um pouco isso, mas às vezes escapa só através de Jesus. Através da mensagem, da boa nova que ele trouxe. E a boa nova que ele trouxe está presente em todas as religiões, né? Que é a bondade do Pai. Tanto que ele veio trazer a segunda revelação de Deus. Porque a primeira imagem que a gente tinha do Pai, a primeira imagem que a gente tinha de Deus nos seus feitos, né, na sua atitude conosco, é a de um Deus punitivo, que Moisés fez isso, né? Porque havia necessidade de mostrar um Deus punitivo para as pessoas temerem, porque as pessoas não tinham respeito nenhum pelo outro, continuou ainda, mas aplacou um pouquinho quando Moisés instituiu a punição através da pena de talião, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas Jesus veio trazer uma imagem diferente. Tanto que Moisés trouxe os mandamentos, as leis de Deus, no imperativo negativo. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não mentirás. Então veio com o imperativo negativo, o que não fazer. E Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, né, que nós vamos ver nesse desenrolar aí da questão, do tema. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então isso aí foi a segunda. E apresentou um Deus amoroso, um Deus que ama seus filhos incondicionalmente. Mas não veio contradizer a lei. Ele veio mostrar a evolução da lei. E a necessidade que Moisés teve de instituir a pena de talião. Pena essa que é aplicada mais ou menos, não é bem a pena de talião, mas que é aplicada a nós pela lei de causa e efeito, a lei da reencarnação. É uma pena parecida. Não quer dizer que seja exatamente do jeito que foi que nós vamos resgatar o nosso passado delituoso. Não quer dizer que se eu der um tiro em alguém, que na próxima encarnação vai ter alguém para me dar um tiro, para eu morrer, para poder pagar. Não, não é bem assim. Isso seria uma pena de talião como ela é. Olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas essa lei de causa e efeito, né, que é uma lei, uma pena de talião melhorada, né, mais lógica, eu posso desenvolver na minha próxima encarnação, se eu ferir alguém de morte, uma lesão feia naquele ponto, né? Porque no momento que a gente faz uma lesão de morte em alguém, a gente também está fazendo no nosso campo espiritual, no nosso corpo espiritual, que ao reencarnar, nós vamos trazer aquilo ali para ser resgatado. Então não precisa ninguém me dar um tiro também, mas eu posso desenvolver uma doença gravíssima naquele ponto, por conta da lesão que fiz ao prejudicar e ao tirar a vida de alguém. Então não é uma pena de talião, porque a pena de talião, talho é semelhante, é igual. Então não é a mesma coisa, senão eu teria que receber um tiro também. Mas é a lei de causa e efeito aplicada por Deus. Então Jesus veio trazer essas elucidações, veio mostrar um Deus amoroso, que nos ama incondicionalmente, mas que exige a correção e a obediência à lei que ele instituiu no universo. E caso nós não estejamos no trilho da obediência, vai nos acontecer circunstâncias, momentos em que vamos ter que resgatar isso e sentir a necessidade de entrar nesse trilho aí da obediência. Então vamos aqui a nossa coisa, a gente fala e a palestra vai ficar para trás, né? Então olha só, a Terra, ela tem perto de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Imaginemos a história do nosso planeta contada num livro de 500 páginas, desde o momento em que ela se desprendeu do Sol. O ser humano surgiria na derradeira linha da última página. Na última letra da palavra final estaria contida aí a história da civilização ocidental. Então, por aí a gente vê quanto de trabalho teve antes disso. Quanto de atitude, ação, de trabalho dos engenheiros siderais, né? Para preparar esse planeta para nos receber. E quando, não é, a empresa está pronta, tem que se estabelecer um diretor para ela, né? Assim, uma empresa tem que funcionar sob a orientação e o controle, né, de alguém capacitado para isso. E Jesus foi esse espírito que, com relação à Terra, já era perfeito.
Não foi o único filho de Deus, porque senão nós seríamos filhos de quem, né? Segundo Darwin, a evolução dos seres vivos se processa por seleção natural. Indivíduos de uma mesma espécie conseguem adaptar-se a determinada situação a partir de sutis modificações em sua estrutura, dando origem a mutações que resultam em novas espécies. O processo é exatamente lento, demanda milhões de anos, razão pela qual não é perceptível. Então, isso tudo ficou acontecendo antes, né, da civilização ocidental se estabelecer aí na Terra através desses trabalhadores. A doutrina espírita admite a seleção natural, atendendo às contingências do planeta e à capacidade de adaptação das espécies, mas com um reparo fundamental. Nada é aleatório. Nada aconteceu por acaso, nada aconteceu como acidente da natureza, não. Tudo foi planejado, tudo foi pensado pelo Criador, que, logicamente, designou espíritos para trabalhar, direcionados e coordenados por quem sabia o que estava fazendo. Então, há um planejamento feito por espíritos superiores, prepostos do Cristo, que chamaríamos de engenheiros siderais, especializado em engenharia genética. Então, olha, a gente não pode nem imaginar, né, o que aconteceu no planeta, o que acontece nos mundos recém-criados, para que eles sejam preparados para receber os seres mais importantes da criação. Ah, mas é muita ousadia achar que somos os seres mais importantes. E por que não somos? Claro que somos. Tudo é lindo, maravilhoso e poderoso, só que ninguém pode fazer considerações a respeito do Criador como o homem faz. Porque é o único que foi feito à imagem e semelhança do Criador, com o poder de amar, com a sua marca, a marca do bem supremo. Entregou ao ser recém-criado, cuja matéria-prima passou por todos os reinos da natureza, estabeleceu ali leis que ele tem que cumprir, dando a ele o livre-arbítrio para que, através da sua escolha, fizesse a sua evolução, a sua experiência. Então, nós somos os únicos capazes de fazer considerações a respeito do Criador. A única espécie que sabe, que morre, que tem passa por esse momento da morte física, enquanto que todos os outros seres percebem que há alguma coisa, mas não entendem a morte. O único que entende é o ser humano. Né? Então, nós somos esses seres, os mais importantes da criação. Dá muito trabalho preparar um planeta para receber os espíritos, para depois eles destruírem a Terra, né? Que até Deus se arrependeu de ter criado o homem. Eu falei isso aqui terça-feira. Tem pessoas que não sabem disso. Deus se arrependeu. Não se arrependeu, claro. Porque Deus não ia se arrepender. Mas está lá no Velho Testamento. Está lá. Sabe quando que ele se arrependeu? Quando ele viu tanta atrocidade, quando ele viu tanta maldade na criação dele, que ele falou que ia destruir todo mundo, que ia destruir toda a civilização. Foi quando ele mandou fazer a arca. Escolheu um casal que ele considerava um dos melhores, né, que poderia gerar uma humanidade, e pegou-os simbolicamente, tudo metaforicamente falando, né? Um casal de cada animal e botou lá dentro da arca. Então foi nessa época que Deus, está lá no Velho Testamento, diz que ele se arrependeu de ter criado o ser humano. Mas claro que não, né? Isso é apenas uma alegoria para a gente entender como nós somos, hein? Tão ruins que quase que a gente leva o Criador a se arrepender de nos ter criado. Eles, os engenheiros siderais, que transformaram a Terra em gigantesco laboratório, onde manipulavam com recursos magnéticos os genes, em experiências que visavam ao aperfeiçoamento dos seres vivos, até um estágio de complexidade que permitisse a encarnação dos seres pensantes, os espíritos. Agora que eles fizeram a contagem genética, né, dos genes humanos, e ficaram assim abismados de ver que uma ervilha tem tantos genes quanto a gente. Então eles não entendem como pode, né, tão poucos genes elaborarem um organismo de tal complexidade como é o nosso, porque isso não foi feito por qualquer um, né? Isso foi feito pelo Criador,
e os espíritos trabalhando sob as ordens do Criador. Tudo isso implica organização marcada por uma hierarquia que envolve cadeias de comando a se afunilarem como uma pirâmide. Então, os espíritos mais preparados, mais sábios, mais superiores estavam realmente acima, né? E enquanto que os outros eram mais trabalhadores, entre aspas, tipo trabalhadores braçais, como nós temos pessoas extremamente importantes que trabalham com uma importância enorme, mas não tem muitas qualificações. Então, havia aí uma pirâmide, e isso também acontece na dimensão dos espíritos. Aqui é exatamente que entra a figura extraordinária de Jesus no topo. Alguém dirigindo, quer dizer, dirigindo e coordenando esse planeta para nos receber aí, para operarmos a nossa evolução. Foi assim que Jesus aportou no planeta com a divina chama do amor para nos tocar o sentimento, libertando-nos do medo, modificando radicalmente as leis de Moisés, substituindo a ideia de um Deus punitivo pela de um Deus amoroso, ao resumir os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e ao acrescentar, esta é toda a lei e os profetas. Né? Então, tudo que a gente precisa é aprender a amar incondicionalmente, porque amar, a gente ama, todo mundo ama. O amor é um sentimento por excelência, elevado à altura do progresso feito. Então, tudo é amor. Todas as criaturas amam. Dentro da sua capacidade, esse amor que a gente sente ainda é um amor condicional. E nós precisamos de trabalhar para que ele se torne um amor incondicional, como é o amor de Jesus por nós, o amor do Pai por nós, né? E esse amor, quando ele existe na Terra, é o amor da mãe pelo seu filho, quando ele existe. Porque, às vezes, num plano de provação e expiação, é difícil, às vezes, existir um amor intenso de mãe para filho também, porque nós somos espíritos inferiores. Recebemos essas almas em casa para resgates violentos do passado, às vezes muito traumáticos. Então, choques fluídicos impedem que esse amor exista de verdade, mas quando ele existe, ele é incondicional. Né? Quando ele existe, ele é a gente, todo mundo, né, pode ver, mas ficar quieto. Não ouse falar mal do filho de ninguém, porque a leoa entra em ação. Ela conhece, ela sabe direitinho quem é. Né? Ela sabe, ainda chamam a gente de a mãe e vó coruja. Tá aí, tem um pouco de conotação nessa ideia, né? Dessa questão aí. Porque eu, apesar de achar o reino animal belíssimo, eu acho o morcego uma obra de arte, acho lindíssimo. Todo mundo diz que eu sou doida. Mas a coruja é uma ave belíssima. Mas realmente os filhotinhos dela não são muito bonitos. Mas pergunta para ela, ela acha lindo. Né? Então, por isso, tem esse ditado aí da mãe coruja. Os filhotinhos são horrorosos, ele acha lindo. E os nossos filhos podem ser o que for, mas para nós eles são o máximo. Né? São o máximo. Ai de quem fale isso aqui de cada um deles. Isso é amor incondicional. É só aí que ele existe. Porque fora isso aí, realmente, a gente não está com essa bola toda ainda não. Jesus veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e na natureza divina de sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. O caminho que os conduz até lá e os meios de se reconciliarem com Deus. E advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Temos que cumprir o nosso destino, o maior deles e mais perfeito é a plena liberdade e felicidade. Nós fomos criados para isso. Nós não fomos criados para a dor e para o sofrimento. A dor e o sofrimento, eles existem por conta da nossa inferioridade, da péssima escolha que fazemos do livre-arbítrio. Somos deselegantes ao escolher. Né? Então aí a gente tem que sofrer as consequências. Porque nada passa despercebido. Não é de Deus. Deus nos conhece perfeitamente. Mas nada passa despercebido da gente mesmo. Da nossa consciência. É ela que vai nos cobrar.
Nós já estamos num nível de evolução suficiente para saber o que é certo e o que é errado. E quando erramos, muitas vezes erramos erros velhos porque nos convém, né? Mas aí a consciência grita e a gente acaba se emendando e tomando jeito, né? Somos todos tutelados do Cristo, que nos conduz pelas veredas retas da justiça, como diz o Salmo 23, belíssimo, maravilhoso. É um dos que eu mais amo, porque o Salmo 23, ele trata da trajetória da alma no mundo. É um pedido, é como uma súplica que o Espírito faz ao Pai antes de reencarnar. E ele vem sabendo que ele tem um pastor e que nunca vai lhe faltar. Por isso que a primeira frase do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, a maioria das traduções vem, nada me faltarás. Mas a tradução original, lá no original, quando ela não foi ainda muito mexida, não é nada, é não. Não é o nada, é não me faltarás. Nada envolve coisas, né? E não é isso que importa tanto. É o Pai não nos faltar. Então, na tradução original, o Senhor é o meu pastor, não me faltarás. Então, temos essa certeza e ele suplica isso e o Salmo transcorre de uma maneira lindíssima, que nós, em outras oportunidades, vamos analisar esse Salmo para a gente ver como ele é belíssimo, né? Então, somos todos tutelados, né? Como disse lá o salmista. Deus, Jesus em hebraico significa Deus é seu auxílio, aquele que guia. Né? Tá vendo? Jesus quer dizer isso. Então é aquele que Deus colocou sobre a terra para nos guiar, para nos levar ao encontro dessa divindade. Né? Quando ele mesmo disse, vós sois deuses, a luz do mundo e o sal da terra. Então nós temos esse poder. A gente precisa só desenvolver isso e acreditar que tem, né? E ainda que muitos desdenhem suas lições, comprometendo-se em desatinos que fazem a perturbação do mundo, permanecemos todos sob o controle e mais cedo ou mais tarde terminaremos em seus caminhos, tangidos pela dor, amadurecidos pela experiência. Lembram da parábola do filho pródigo? Tudo ele fez de errado. Pegou a parte que lhe cabia, torrou o dinheiro todos os bens, tudo que tinha. Quando ele percebeu que até os porcos tinham mais do que ele para se alimentar, ele então viu o tamanho do erro que ele cometeu e ele então retorna à casa do pai. Isso acontece conosco, a gente se desvia, a gente faz bobagem, a gente desobedece a lei, né? A gente faz toda sorte de bobagem. Chega um momento que a gente fala para nós, eu não quero mais viver assim, eu quero ser feliz, eu quero viver em paz. E aí a gente retorna para os braços do Criador e entra no trilho da obediência à lei divina. É exatamente isso que acontece conosco. O budismo nos ensina que a dor está em tudo, a dor nasce das paixões, a dor é eliminada pelo domínio das paixões e o caminho que leva à supressão da dor através de 8 passos. Crer, querer, falar, obrar, viver, esforçar-se, pensar e meditar. Só que tem um detalhe aqui, ó, tem um advérbio aqui poderosíssimo, ó, corretamente. Adoro isso. Porque a gente olha, se a gente não vê, eu devia ter posto isso na outra página, sabe? Porque a gente não vê isso aqui, a gente fala assim, crer, é claro que eu creio. Querer, eu tenho uma vontade férrea. Falar, eu então, né? Falo pra caramba pelos cotovelos. Obrar, nem tanto. Mas a gente acha que obra, né? A gente acha que faz muito. Viver, isso aí é moleza. Esforçar-se, mas como eu tenho me esforçado? A gente acha que a gente é o tal, né? Pensar e meditar, isso é fácil. Agora corretamente. Aí muda tudo. Porque os advérbios têm esse poder de modificar as ações, né? Não é simplesmente crer, é fazer isso tudo aí de forma correta, corretíssima. E foi aqui que Buda falou que ele não conseguiu fazer corretamente. Ele fez,
mas ele não alcançou para ele o índice de correção que seria necessário. Então, é por isso que ele acha que ele falhou, né? Mas isso aqui, a gente pode ver que está presente na doutrina espírita. Isso aqui são conselhos maravilhosos, conceitos que a gente aprende na doutrina. Por aí a gente vê que Kardec não inventou nada, do espiritismo não inventou nada. E sim, revelou, como outras filosofias e outras religiões revelam as leis do universo. Na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe seguir de guia e modelo? Está lá, Jesus, simples assim. É só isso a resposta, Jesus. Sem comentários, porque não precisa, né? Não precisa. Mas Kardec fez um comentáriozinho, né? Kardec sempre ajudava a gente a raciocinar. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar, olha aqui, na Terra. Muito importante aqui, esse advérbio de lugar aqui na Terra, né? Por quê? Porque existem mundos superiores que até Jesus pode ser que não esteja ainda ao alcance. Porque Jesus não era perfeito como Deus, absolutamente perfeito. Jesus é como nós, filho de Deus, criação de Deus, que fez a sua evolução, fez a sua trajetória, esforçou-se por melhorar cada vez mais. Foi ruim? Não necessariamente. Porque está escrito no Livro dos Espíritos, por resposta dos Espíritos, que o Espírito ele não precisa passar pela fieira do mal, não, para se tornar perfeito, ou melhor, relativamente perfeito, não. Ele precisa passar pela fieira da ignorância. Ele não precisa desenvolver. O mal não foi criado por Deus. Porque um ser perfeito, soberanamente justo e bom não criaria o mal. O mal foi criado pelo mau uso do livre-arbítrio que nós fazemos. Então é ali que ele foi criado. Então pode ser que um espírito, em toda a sua trajetória, não faça o mal, não escolha errado? Pode, claro que pode. Jesus pode ter sido um deles? Pode. Mas não, nada diminui Jesus se ele não fez essa trajetória sem fazer escolhas ruins na trajetória evolutiva dele. Como ninguém é diminuído por ter errado no passado e hoje estar cometendo só atitudes boas, né? Só acertando. Ele não vai ser diminuído por causa disso. Pelo contrário, alguém que cometeu muitos erros e hoje não os comete mais e está se esforçando por não cometer nem erros novos, é digno de muito louvor, porque é um esforço imenso isso. É muito grande. Que é mais fácil a gente errar e tomar atitudes convenientes às nossas necessidades, né? Então, não diminuiria Jesus em nada o fato dele ter passado por experiências de ter desenvolvido o mal na sua trajetória evolutiva. Agora, com relação à Terra, Jesus era perfeito. A relatividade da perfeição, assim, com relação a determinados ambientes e a mundos, é perfeito. Como aquela pessoa que já alcançou um nível tão bom de evolução, que com relação a determinadas situações e lugares é perfeito. Aí a gente acha que para ele tudo dá certo, é fácil. Não, não é fácil não, porque aquela caminhada também foi dolorosa para ele. Né? A gente só consegue ver a arte final, não vê todo o esforço que foi feito para chegar até lá. Né? Então é muito importante essa colocação aqui. Deixa eu voltar aqui que eu tirei, né? É muito importante. Eu faço tanta coisa aqui, pois é. Então, essa colocação aqui, ó, que a humanidade pode aspirar na Terra. Não em mundos mais evoluídos, não em mundos melhores do que esse, né, que a gente está tendo aqui. Porque muitas vezes a gente acha que a gente, por se tornar bonzinho aqui, já é um bom espírito. Vai longe disso. A Terra é o segundo planeta na ordem da evolução dos mundos. O primeiro é primitivo. A Terra está em segundo lugar, é muito atrasada.
Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. E olha que Jesus era tão humilde que ele dizia que João Batista era o maior de todos nascidos de mulher. Aí há quem diga que ele não foi nascido de mulher. Há quem diga que Jesus apareceu com corpo agênere. Bobagem, isso é tudo bobagem. Foi a humildade de Jesus que levou a fazer esse comentário, que dos nascidos de mulher, João Batista era o maior de todos. Mas foi a humildade dele. Quem foi o maior de todos foi ele mesmo. Em todos os momentos de seu apostolado, Jesus mostrava a sua grandeza. Na clareza de suas ideias e na admirável capacidade de síntese que ele tinha, era admirável como ele podia dar tanto ensinamento numa frase só. Na firmeza de suas convicções, nos prodígios que realizou, no estoicismo diante dos sofrimentos que lhe impuseram, sem queixas ou vacilações em nenhum momento, né? Mas ele mandou afastar o cálice. Isso está lá nas Escrituras. Quem disse que ele falou isso? Quem disse que foi assim? Pegar os 4 evangelistas, Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo, o outro, ele nasceu numa estalagem, numa hospedagem, num salão primeiro lá da hospedagem. Então eles se contradizem muito. A gente não pode esquecer que o evangelho foi escrito 30, 40 anos depois da passagem do mestre. Foi contado. E cada um contava do seu jeito. Então, quem disse que realmente Jesus falou, afasta de mim esse cálice? A gente não pode garantir que ele falou isso, né? Então, ainda que ele tenha falado, no momento de desespero, ele mostrou-se ser um homem ali, né? Embora sabendo, né, como a gente passa pelas nossas necessidades, a gente pensa muitas vezes que Deus esqueceu da gente, logo a gente cai em si e sabe que não, né? Que Deus jamais vai esquecer qualquer um dos seus filhos. Nos prodígios que realizou, então, né, na admirável capacidade de perdoar seus algozes, Jesus perdoava incondicionalmente, né? E nos exemplos de humildade e sacrifício ao longo de todo o seu apostolado. Todo o seu apostolado, ele se mostrou extremamente humilde. Jesus não tinha nada, né? Está mais do que na hora de descermos o Cristo da cruz, despregá-lo das tabuletas, dos quadrinhos, dos adesivos dos carros, das estampas das camisetas, para colocá-lo onde realmente deve estar, dentro de nós. Banalizaram tanto, né? É quadrinho ali, é figurinha aqui, mas na verdade, onde ele tem que estar, muitas vezes ele não está. Então a gente precisa, pode ter quadrinho, pode ter camisa, pode ter qualquer coisa, contanto que ele também esteja dentro de nós, né? Dentro de cada um de nós. Ele precisa estar em nosso pensamento, que é o alicerce de nossas ações, e em nosso sentimento, que alicerça as nossas emoções. E as coisas precisam caminhar aqui juntinhas, né? Para não dar erro. Em O Sermão da Montanha, obra-prima de concisão e simplicidade, se só Jesus só tivesse falado aquilo, era o suficiente, porque o Sermão da Montanha resume todas as lições do Mestre. Tudo está ali dentro do Sermão da Montanha, sem contar todas as outras coisas, né? Atende às aspirações éticas e estéticas de todas as inteligências, convidando-nos a ser filhos verdadeiros de Deus, para a gente honrar essa filiação divina, não é? Porque aquele filho que só faz bobagem, que só comete erros, ele está longe, não é, de honrar aquele pai que ele tem, né? Às vezes a gente vê um pai honesto, um pai correto, cumpridor dos seus deveres, uma pessoa de bem, um valor social, muitas vezes com um filho tão desregrado. Esse filho não está honrando toda aquela correção, né? Aquela maravilha que ele tem como pai, né? E a gente precisa, porque a gente também não honra o pai que a gente tem.
A gente faz muita bobagem, a gente comete muito erro, né? Então a gente precisa honrar essa filiação divina. Então nós temos aqui as aspirações éticas e estéticas, né, que estão dentro do Sermão da Montanha. Éticas, esforço por eliminarmos o desculpismo. A gente precisa se livrar disso aqui. A gente cansa de se justificar diante das pessoas que muitas vezes nos criticam os erros que a gente tem. Ah, porque fulano que fez isso? Ah, porque eu estava numa situação assim? Ah, porque eu estava assim? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Né? Se fosse assim, todas as pessoas sairiam fazendo coisas horrorosas por aí. Então a gente tem que eliminar esse desculpismo para se desculpar diante dos erros que a gente comete, porque isso aí nos impede de acertar mais. Somente somos dominados por nossas tendências inferiores na medida em que nos rendemos a elas. Acima de tudo, deve prevalecer nossa condição de filhos de Deus e a responsabilidade de agirmos como tais, criados que fomos para a virtude e o bem. Isso é o objetivo da criação, a virtude e o bem. E nós vamos chegar lá. Nós estamos caminhando, a gente só não pode parar, né? A gente vai chegar a esse estágio aí que Deus espera, né, dos seus filhos. E a estética, que é o empenho no sentido de mudarmos nossa maneira de encarar a vida, olhando-a com otimismo e confiança, reconhecendo na jornada humana uma experiência valiosa no caminho da evolução, uma aventura magnífica, que tanto melhor aproveitaremos quanto maior a nossa disposição em cultivar a alegria e a esperança, a bondade e a compreensão. Então a gente precisa mudar de óculos. A lente não está boa se a gente só está vendo desgraça. A gente sofre, sim, mas nós vemos pessoas sofrerem muito e não estarem culpando Deus por isso. Pessoas que, apesar da dor, da doença, do sofrimento, são pessoas alegres. Às vezes a gente vai visitar uma pessoa, vai fazer um passe na casa de uma pessoa que está doente. No lugar da gente levar conforto, a gente sai confortado de lá. Porque é uma pessoa que compreendeu. Porque a felicidade, a alegria, o bem, ela não está ligada à saúde, ao dinheiro. Ela está ligada à maneira como as pessoas olham para isso. Com o ponto de vista que a gente tem. Quando a gente só vê desgraça, aí é complicado, porque nada vai ajudar. Por mais que a gente tenha, mais a gente vai achar pouco. Né? Como eu já comentei aqui, aquela parede linda, bem pintada, maravilhosa, que vem um mosquito, pousa ali, faz uma sujeirinha, a gente olha, só consegue ver a sujeira. Não vê que a parede está linda, mas aquela sujeira lá, aquilo é que fica. Então a gente precisa mudar a nossa ótica, né? O nosso ponto de vista das coisas. Não precisamos estar com saúde, com dinheiro, com tudo, para sermos felizes e estarmos alegres, não. Porque tudo faz parte da vida. A dor e o sofrimento fazem parte do amor, fazem parte da vida. Não é para nos prejudicar, e sim para nos ensinar. Nada ensina mais que a dor. Nada ensina mais que a perda, porque isso mexe muito com a gente tem aquela necessidade de compreender as coisas que acontecem no mundo. Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Quando ele foi convidado, foi o primeiro feito de Jesus. Eles foram convidados para um casamento, foi ele com a sua mãe, com Maria. Chegando lá, ele estava com outros convidados também, chegando juntos, não tinha acabado o vinho. Aí Maria pede para Jesus tomar uma providência. Ela fala para ele que o vinho acabou. Aí ele fala assim, que tens tu a ver comigo, mulher? Aí parece que Jesus foi grosseiro com ela, não foi. Mulher, na época do Cristo, era um elogio, só as grandes mulheres eram chamadas assim. Ele apenas quis dizer para Maria que ele não estava vendo como ela estava vendo aquela situação, que ainda não havia chegado o momento. Aí Maria entendeu, tanto entendeu que ela falou para aqueles servos, fiquem, deem toda a atenção e tudo que Jesus precisar. Logo então, Jesus pediu para encher vários
vários tonesques que lá estavam com água, né? E pediu que levassem o vinho para o mestre da cerimônia, né, da festa, para ele aprovar ou não. Aí ele diz que ele guardou o melhor vinho, né, para quando acabasse. Então é assim, graças a essa transubstanciação, não haveria vexames para os donos da casa. Quer dizer, ninguém ia passar vergonha porque o vinho acabou, porque Jesus transformou água em vinho. Ele fez mais vinho. Então, eles não iam, porque as festas naquela época duravam muito tempo, né? E vinho não podia faltar, porque o vinho era para eles o sinônimo da alegria. Não podia faltar vinho. Somente Jesus, lá vem aqui a desculpa, porque não é Jesus, é a mensagem de Jesus, é capaz de transubstanciar infinitamente a rotina em interesse, a incompreensão em entendimento, os espinhos em flores, as lágrimas em sorrisos, as dores em alegrias. Essa transformação, essa transubstanciação de água em vinho, é uma metáfora para mostrar que só com a mensagem nós conseguimos transformar as coisas para melhor, as coisas para o bem, né? Só compreendendo a mensagem, se esforçando para isso, a gente consegue. Aí o mestre do cerimonial lá do casamento disse para Jesus, todos servem, para o dono da festa, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Mais uma lição, mais uma metáfora mostrando que é exatamente nos momentos de maior dificuldade, quando tudo parece perdido, é que devemos servir o que temos de melhor. Né? É nos momentos de maior aperto, de maior dor, de maior tristeza, é que a gente tem que dar o testemunho, servir o que nós temos de melhor, o melhor dos nossos sentimentos, da nossa confiança, da nossa fé, do nosso amor, porque o melhor vai fazer diferença ali. Se a gente não tiver isso, a gente não vai para frente, né? No quadro A Luz do Mundo, um quadro pintado pelo pintor Roman Hunt, ele pintou um quadro, colocou numa moldura belíssima, Jesus batendo à porta de alguém. Aí ele escreveu essa inscrição: eis que me coloco à porta e bato. Se qualquer homem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Um amigo olhou o quadro e disse para ele: não está terminado, falta a maçaneta. Aí ele respondeu: esta porta não tem maçaneta, só abre por dentro, é a porta do coração. É isso que a gente tem que ter cuidado, para a gente não deixar nenhum obstáculo entre nós e Jesus. Né? É importante que a gente reconheça isso, né? Porque senão ele vem. A gente precisa receber. Nós temos sempre bênçãos de Deus, ajuda dos Espíritos, mas a gente precisa tirar os obstáculos que impedem essas bênçãos de chegar. Muitas vezes a gente fala, eu oro e minha prece não é alcançada. Ela é alcançada. O negócio é que a gente às vezes está tão fechado na nossa dor, está tão fechado no desespero, que a gente não consegue abrir um cantinho do nosso coração para as bênçãos chegarem. Aqui está o quadro, não aparece muito, eu já trouxe uma vez ele para cá, também aconteceu isso. Eu tirei da internet, ele não está muito visível, mas procurem na internet, A Luz do Mundo, que esse quadro é lindíssimo. Inclusive tem uma foto dele com a moldura dourada dele, mas eu não consegui copiar, não foi permitido. Mas é aqui, ó, aqui tem uma porta, Jesus está batendo na porta, trazendo a luz na sua mão, simbolizando o amor dele por nós, a luz do amor, da sabedoria, de tudo. Em sua mensagem está o espírito renovador de nossas mais caras emoções, o tônico infalível para todas as fraquezas e o recurso supremo para todos os males. Necessário deixá-lo entrar em nosso coração. É necessário isso. Se a gente não deixar, não adianta.
Então, nunca a gente está abandonado à própria sorte, em momento nenhum da nossa vida. Mas, às vezes, o lamento, né, como diz Saint-Exupéry, né? A gente chora tanto, 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 e reclama tanto da tempestade, que a água que escorre pelos nossos olhos nos impedem de ver a luz das estrelas. E é verdade isso. Às vezes a gente se desespera tanto que a gente não consegue encontrar um caminho. A gente não consegue encontrar uma solução. Falta de confiança, né? Gravitar para a unidade divina é o objetivo da humanidade. Isso está lá, foi dito por Paulo, nas Considerações sobre Penas Eternas, lá no Livro dos Espíritos. Então, ele aborda isso aqui. Para atingir essa unidade divina, são necessárias a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, a gente precisa trabalhar. Precisamos fazer o nosso esforço. A porta não vai se abrir se a gente não bater. Está lá, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Senão a gente não acha, né? Aquele que não procura, não busca, ele não acha. Jesus usou imagens claras e objetivas, retiradas do cotidiano para dar suas lições. Falava-nos com a simplicidade da sabedoria autêntica e a profundidade da verdade revelada. Recomendou-nos que olhássemos as aves do céu e os lírios do campo. Simplificar a vida, né? Para que ele nos recomendou isso? A simplicidade na sua maior beleza. Para que a gente simplificasse nossa vida, reavaliasse nossos valores, ser mais brandos, mais pacíficos, mais amorosos e mais humildes. Os pássaros não têm nada. São empurrados para fora do ninho pelos pais para aprender a voar. E eles não têm mais nada. Mas são felizes, estão sempre brincando, piando, cantando. Precisamos de ter grandes coisas para a gente ser feliz, né? Precisamos de ter realmente a alegria de viver que eles têm. Quem tem pássaros por perto livres vê isso. É uma maravilha. Lá na minha casa, eu às vezes jogo umas coisinhas lá na rua, quando eles estão ali, que eles 5 horas eles chegam para dormir. Né? Porque eles vão para as árvores e eles vão dormir, mas eles ficam caçando uma comidinha. A gente joga alguma coisa. Outro dia eu joguei uma coisa assim maiorzinha, um pedacinho de pão maior. Ele viu que era grandinho, né? Ele também nem podia carregar aquilo. E aí, dali a pouco, volta ele com vários. Ele foi chamar outros, porque tinha muito, né? Então, eles têm um comportamento, claro que é instintivo, eles não são mais inteligentes que nós. Apenas eles são guiados pelos instintos, que não erra nunca. E nós somos guiados pela razão, mesclada pelas nossas inferioridades, né? E os lírios do campo, que crescem belíssimos, lindos, né? E, no entanto, nem Salomão, segundo Jesus, se vestia com tanta beleza. Então, a gente não precisa de muito, a gente precisa só entender isso, né? Reconhecendo a nossa insensibilidade. Quando Jesus nos diz para olhar as aves do céu e os lírios do campo, para a gente avaliar tudo isso aqui, é para a gente reconhecer a nossa insensibilidade. Infelizmente, nós estamos muito insensíveis com tudo que anda acontecendo no mundo, né? Nós estamos indiferentes ao sofrimento alheio. A indiferença marca essa sociedade que a gente está vivendo. A gente fecha os olhos e fecha a nossa janela e não consegue ver o mundo que está diante, né, daquilo que a gente não quer ver, diante dos nossos olhos e que a gente não quer ver. Façamos um pouco de silêncio para ser gratos ao Criador por tantas bênçãos. Que a gente não faz esse silêncio. Nossa vida é tumultuada, é um burburinho, né? As pessoas às vezes não conseguem nem dormir de tanta coisa fervilhando nos pensamentos. Quando as pessoas falam em meditação, é real isso. Precisamos esvaziar a nossa mente para que a gente possa colocar alguma coisa tão importante nela.
porque senão a gente não consegue. Foi como aquele aluno que foi, aquele discípulo que foi pedir para o mestre que ele queria conhecer algumas coisas, algumas verdades. Aí o mestre convidou ele para um chá, deu uma xícara e foi entornando o chá e não parou. Foi entornando e estava transbordando. E ele falou, mestre, está transbordando. Ele falou, assim que a sua mente se encontra, transbordando. Não tem lugar para eu oferecer mais nada. Né? Então a gente precisa silenciar um pouco, né? Fazer um silêncio que é saudável para a nossa vida. E nesse trabalho a gente vai ver tanta coisa que tem que a gente pode dispensar, né? Para esvaziar, para chegar a outras coisas boas. Fazer um silêncio para louvar a natureza. Ninguém vê nada. A natureza é belíssima. O desenvolvimento dos vegetais, das plantas, ninguém mais vê isso. As crianças precisam ser levadas pelos pais a olhar isso, a ter olhos de ver isso. Porque educar é ensinar a ver e não apenas a olhar. Né? A gente precisa ver, dar oportunidade à criança de observar o que é lindo, o que é belo, para que ela possa desenvolver a sensibilidade. A gente fala que ela tem que cuidar da natureza, né? Ensina que tem que cuidar dos animais, só que não ensina isso na prática para ela. Ela não conhece o que é a verdade daquele movimento, daquela plantinha germinando, né, daquela plantinha nascendo. Algumas escolas fazem isso, é maravilhoso, estão retornando um pouco a isso pela necessidade, né? Mas observar. Lembro-me uma vez que um escritor chegou na sala de Cecília Meirelles e ela estava observando uma borboleta que estava pousada na sua mesa e ela estava num momento de silêncio interior e de meditação, apreciando aquela borboleta que ele não quis interromper. Só depois que a borboleta voou, que ele acabou de entrar, porque ele falou que assistiu uma cena belíssima, né? Porque é importante isso. A gente não para ver essas coisas, a gente não se importa mais com isso, né? Então, admirar o canto dos pássaros, como é lindo, como eles conversam, né? A gente não tem nem tempo, né? O bailado das borboletas, a chuva que cai e fecunda a terra, a gente só sabe reclamar do aguaceiro que cai, que atrapalha, que não sei o quê, a gente não dá valor a nada. A gente não valoriza as coisas boas que a gente tem, só quando a gente perde. Quando a gente perder toda essa maravilha que a gente vai sentir falta, né? Aqui é tão importante isso aqui, ouvir a voz dos nossos amores, porque a gente também não ouve. Não se dá conta, não quer saber, né? Olhar para eles, sentir seu calor, mas de verdade, não é com pressa, é olhar, admirar, né? Observar. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter para fazer isso, né? Ouvir as batidas de seu coração. É lindo demais isso, né? Quando a gente encosta, que a gente abraça alguém, que a gente deita, né? Eu tenho um filho grandão, né? Ele é muito alto, aí quando eu abraço, eu fico na direção do peito, eu não quero mais sair dali. Ouvindo aquele barulhinho, é tão bom, né? É tão bom aquilo ali. Há pouco tempo a gente teve aí, circulou na rede social, aquele pai que andou não sei quantos quilômetros para abraçar o jovem que recebeu o coração do filho dele. E ele ficou agarrado ali, ouvindo aquele coração, como se ele estivesse abraçando o filho, né? E a gente tem, e muitas vezes não liga, né? Para isso. Ver através da janela de seus olhos. Os olhos são a janela da alma. A gente fica procurando muito respostas e palavras, mas observa, né? Observar os olhos das pessoas que nós amamos é algo transcendental, né? Porque eles dizem tudo que as palavras não podem dizer. Ler o que escreve nas entrelinhas, isso é tão importante isso. Quantos problemas podem ser evitados se a gente exercitasse isso, né?
Quantas pessoas não conseguem dizer eu te amo, eu gosto de você, ou quando dizem, dizem toda hora, banalizando também. Não é com o movimento da emoção, né, e da razão, não. Banaliza isso, né? Então, muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de falar alguma coisa, né? De falar mas fazem. Então, a gente tem que ler nas entrelinhas do que essas pessoas escrevem, através das atitudes que têm. Muitas vezes tem uma atitude que desagrada a gente, mas tem que ver o que está por trás daquilo ali. Vai ver uma preocupação imensa conosco. Né? Então, a gente precisa entender, e só fazendo silêncio é que a gente consegue ter um nível de sensibilidade a mais para perceber essas coisas, senão a gente não consegue perceber. Dar e receber amor. Talvez receber seja mais difícil do que dar, por incrível que pareça. Muitas pessoas têm muita dificuldade de receber amor. Isso denota muito, às vezes, orgulho, um certo egoísmo, sem que a gente queira, mas acontece. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela escreveu um livro falando isso, que ela teve vários AVCs, ela estava na cama e ela foi a mulher que mais doou amor, né? Essa psiquiatra suíça. E, no entanto, ela falou que ela só ia conseguir morrer, ela estava doida para ir, mas ela não conseguia, né? Ela falou que ela só ia conseguir morrer quando ela aprendesse a última lição, que seria receber amor. Que ela não estava conseguindo, ela não sabia ainda. Então, são coisas que a gente só consegue quando a gente silencia os nossos tumultos, as nossas coisas, as nossas preferências. O silêncio é fundamental para essa alegria, né? Façamos silêncio, sobretudo, para ouvir a nós mesmos. Ouvir a nossa consciência, o nosso pensamento, escutar a nossa fala, a nossa razão, sem esquecer de ouvir o coração, o que o coração diz. Se a gente não fizer isso aqui, a gente não consegue exercitar a mensagem de Jesus. A gente não consegue ter Jesus como guia e modelo na nossa vida. Precisamos disso aqui, porque ouvindo a consciência, a gente vai ver onde errou. Ouvindo o nosso pensamento, a gente vai vendo o que é que a gente pode fazer e o que é que estamos tentando fazer para poder acertar mais, já que o pensamento é o alicerce das ações. Escutar a nossa fala, isso é importantíssimo, escutar a nossa fala, escutar o que a gente está falando, o que a gente está distribuindo para as pessoas, prestar atenção, né? O que é que nós estamos levando para as pessoas. Então, a gente precisa escutar a nossa fala para a gente parar de falar tanta bobagem. E aí, né, essa questão da razão, né, sem esquecer de ouvir o que o coração diz. Desenvolver o amor, este sentimento por excelência, que resume toda a doutrina de Jesus. Isto é o significado do Natal. Então, a gente precisa entender que essa festa é de um personagem divino. É o aniversário do Mestre. Quando a gente vai a um aniversário, a gente leva presentes que possam agradar ao aniversariante. E que o que Jesus espera de nós, como presente para ele, é a gente tentar vivenciar cada vez mais a sua mensagem de amor. Não podemos esquecer que no Natal comemoramos o aniversário de Jesus. O modelo mais perfeito que Deus colocou no mundo para ser seguido por nós. O homem mais inteligente da história, que transformava pedras brutas em obras-primas e que não cabe no imaginário humano, segundo Augusto Cury. Seja ele o seu convidado de honra. Não vai dar para a gente ler, que a gente está com a hora alcançada, mas eu vou só mostrar aqui, procure na internet, é um pouquinho grande, mensagem de Natal do Papa Francisco, desde agora não. Isso aí tem 2 anos, mais ou menos, 1 ou 2 anos, é muito linda, é muito linda. Pegue na internet que vocês vão ver como ele fala, né,
só essa página. O Natal costuma ser sempre uma ruidosa festa. Entretanto, se faz necessário o silêncio, para que se consiga ouvir a voz do amor. Natal é você, quando se dispõe todos os dias a renascer e deixar que Deus penetre em sua alma. O pinheiro de Natal é você, quando com sua força resiste aos ventos e dificuldades da vida. Tem mais uns 3, mas a gente já alcançou ali, né? Então, muita paz para todos, que vocês tenham um Natal maravilhoso, junto dos seus amores, e também daqueles que não são tão amores assim, mas que com a mensagem do Mestre podem se transformar também. Não naqueles amores que a gente tem, mas deixando de ser as pessoas que nos incomodam. Porque se a gente compreender melhor, a gente não vai se incomodar tanto, né? Então, que a gente entenda melhor, porque o objetivo dessa festa é fazer reviver a mensagem de Jesus. É uma festa que não deve ser ruidosa, com muitas coisas, e sim fazendo silêncio no nosso coração para que a gente alcance tudo o que Ele espera de nós. Muita paz.